Próximo assunto, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, concedeu uma entrevista ao jornalismo da CNN. Entre os diversos assuntos citados por ela na entrevista, a gente vai destacar aqui para vocês e trazer para ouvir a opinião o controle das mídias. De acordo com a deputada federal, o PT, o Partido dos Trabalhadores, sempre foi democrático e defendeu a liberdade de expressão e que, segundo ela, isso vai continuar nos valores da sigla, mas Hoffmann fez questão de citar as atitudes do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver um trecho. A regulamentação se refere aos artigos da Constituição que prevê isso, tem a ver com os grupos privados que dominam os meios de comunicação e jamais sobre o conteúdo. Mas esse é um debate que o Congresso Nacional tem que fazer, regulamentar os artigos da Constituição que estão aí há tanto tempo e, obviamente, que todos da sociedade devem participar. Jamais, em momento algum, temos qualquer posição de regular conteúdo, nunca, isso nunca passou pela nossa ideia. Aliás, somos defensores da democracia, da liberdade de expressão e nos nossos governos a mídia teve isso como prática. Para comparar o que está acontecendo hoje, como o governo Bolsonaro se comporta em relação a jornalistas, em relação à liberdade de expressão e tudo que nós fizemos. Vamos então a Fernando Molica e as opiniões a respeito dessa declaração de Gleisi Hoffmann sobre o controle das mídias. Molica? Pois é, primeiro assim, só para também citar a Elza Soares, o Fábio Fabato, né, que a gente entrevistou há pouco, meu querido amigo, ele é autor da sinopse do enredo da Mocidade, que homenageou Elza Soares. E aí vou citar também, você citou o samba, vou citar A Mulher do Fim do Mundo, que foi um dos últimos sucessos da Elza, que quando ela fala, na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Lindo, viva Elza, Elza para sempre. Mas vamos lá. Primeiro o seguinte, é preciso sempre ter cuidado com essa questão da liberdade de expressão, de qualquer tentativa de censura. Governos, de um modo geral, não gostam de imprensa livre, governos, de um modo geral, não gostam de jornalistas. Sim, o governo petista não criou obstáculos a isso, mas houve aquele episódio do jornalista do New York Times, Larry Rotter, que foi ameaçado de expulsão no Brasil por conta de uma reportagem que ele fez e dizia que o então presidente Lula gostava de exagerar na cachaça. Houve uma reação despropositada, houve ali um início num processo de expulsão que, felizmente, o governo voltou atrás. Então é importante citar isso, é importante também, como a Gleisi Hoffmann, a deputada, citou, as sucessivas ameaças a jornalistas, a maneira como o governo Bolsonaro trata jornalistas, incentiva, temos casos até de agressões físicas, enfim, tudo isso é importante ter isso em mente e ter muito cuidado. Mas vamos lá, o que ela disse é que que o eventual governo petista não vai falar em regulamentação da mídia, dos meios de comunicação, mas em regulação do que está escrito na Constituição. E o que prega a Constituição? A Constituição diz que os meios de comunicação não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. E a Constituição também fala na necessidade de regionalização da produção cultural, artística e jornalística quando trata aí de emissoras de rádio e televisão. Ou seja, isso é o que está escrito na Constituição. Essa questão da chamada propriedade cruzada, de um mesmo grupo ter vários meios de comunicação, ter vários veículos, é uma discussão mais econômica. Tem, claro, um viés ideológico, mas tem uma questão econômica. O CAD trata muito disso em outras áreas, trata no comércio, na aviação, na indústria, a tentativa de se evitar um monopólio, um oligopólio. E isso é previsto na legislação americana sobre meios de comunicação. Já foi muito mais radical, a proibição da tal propriedade cruzada já foi muito mais radical, foi mudada no último governo, Donald Trump, mas mesmo assim ainda existem limitações a isso. Isso ninguém vai dizer que os Estados Unidos não é um país democrático, que os Estados Unidos não respeita a liberdade de expressão. No Reino Unido existe também um órgão que cuida dessa questão dos veículos de comunicação, o Ofcom, que é até mais radical, porque trata também das pessoas
pessoas, de defesa da privacidade, de defesa de pessoas não serem perseguidas por veículos de comunicação. Mas, enfim, isso é o Congresso Nacional que tem que discutir e sempre lembrar que, mais do que tudo, a Constituição garante a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação e diz que não haverá qualquer tipo de censura ao conteúdo jornalístico, ao conteúdo artístico. Esse é o principal bem. Elisa. Fernando Mollica, obrigada, viu, pela opinião. Mais uma vez aqui no Liberdade de Opinião. Nos vemos amanhã, não, amanhã é sábado, nos vemos segunda-feira novamente. Obrigada, viu, Mollica?